Vamos falar agora sobre saúde. Vamos conversar neste momento com o doutor Eduardo Rosales. Doutor, muito bom dia para você. Bom dia, tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo convite. Uma honra poder falar aqui para o pessoal de Camaquã. Bom, você atua como médico oftalmologista pediátrico. É interessante a gente conversar, nós não tínhamos ainda conversado com nenhum profissional nessa especialidade, oftalmologia para as crianças. É bom a gente poder falar sobre esse tema, falar um pouco aí sobre o seu trabalho. Não, certamente é uma área relativamente nova da oftalmologia, né? Em que a gente está direcionando o cuidado para essa população de uma forma mais específica, de uma forma mais lúdica, mais especializada, né? Que acabava ficando um pouco mais distante do oftalmologista geral, acostumado com o adulto. E acho que é uma tendência, né? Bom, vamos falar um pouco sobre miopia infantil. Isso é algo que a gente tem visto muitos diagnósticos. Como é que está essa situação? Certamente, esse é um tema do dia a dia do consultório, muito frequente e que precisa ser debatido, né? Hoje em dia, o uso de telas, o uso excessivo de telas, principalmente celular, tablet, essa que a gente acaba usando mais próximo aos olhos, elas geram um esforço visual muito maior e isso para o olho que está em formação, em crescimento, já tem várias evidências mostrando que isso induz uma miopia, que no popular é a baixa visão para longe, né? Uhum. Isso é uma coisa, não é o esperado para uma criança, não era algo que a gente via 20, 30 anos atrás. E agora, com as telas tão presentes, a gente tem visto um número muito maior e crescente dessa miopia. Bom, com relação ao uso de telas, dá para a gente dizer que esse aumento significativo de casos de miopia infantil está relacionado a isso? Sim, já temos evidência científica o suficiente para dizer que sim, as telas têm um papel na progressão da miopia. Às vezes a criança que não teria, né, ela, pelo uso excessivo das telas, vem a desenvolver miopia, tanto quanto o estrabismo. Existem vários malefícios das telas hoje, não só do ponto de vista visual, intelectual, de desenvolvimento também. Então, a miopia, certamente, as telas estão aí como um fator de risco. Bom, tá muito comum da gente ver, os pais antigamente pegavam e colocava ali o filho para brincar, né, com outras crianças, para interagir, utilizar os playgrounds, as praças, os espaços destinados ao brinquedo das crianças. E agora está cada vez mais comum a gente ir nos lugares, por exemplo, vamos dar vamos falar a questão de um restaurante, né? Você vai num restaurante, o filho tem ali o playground disponível em alguns estabelecimentos, mas a criança é orientada pelos pais para ficar sentadinha na cadeira mexendo no celular. Aí ela fica ali jogando, ela fica utilizando ali. Às vezes os pais nem sabem muito bem que tipo de conteúdo essa criança está utilizando naquele aparelho celular. Tá muito comum e ficou de forma generalista, né, a utilização do celular por parte dessas crianças. Não, é perfeita essa tua colocação e realmente a gente acaba sendo um espelho, né, para as crianças e elas veem a gente fazendo esse uso excessivo de telas, diminuindo essa interação. E outra coisa assim que a gente viveu há pouco tempo, foi a pandemia e esse momento de isolamento social, de maior reclusão, maior tempo dentro de casa. Isso foi uma coisa também que a gente viu que aumentou a miopia também. Além do uso excessivo de telas, a gente também tem trabalhos que mostram que a menor exposição ao ar livre, à luz natural, também está associada ao aumento desses casos de miopia. Então, aquela coisa que as gerações anteriores, que a nossa avó falava, vai brincar na rua, larga esse celular, na verdade é puro conhecimento popular que agora a gente está conseguindo constatar de forma científica, né? Mostrar que realmente essa mudança de hábito está impactando negativamente na saúde visual. Bom, e quando essas crianças largam o celular ou largam o tablet e vão para frente da TV, ou seja, passam o dia inteiro diante dessas telas, a TV também é prejudicial tanto quanto o celular? As telas mais próximas ao rosto, principalmente, a gente vê muito um comportamento que é muito queixa dos pais, das crianças usarem bem pertinho do rosto, coisa assim de 10 centímetros do rosto. E isso gera um esforço visual
10, 20 vezes maior do que usar a 30 centímetros com o braço esticado, por exemplo. Então, na verdade, as telas que a gente usa mais próximo ao rosto são as mais prejudiciais do ponto de vista de desenvolvimento de miopia. Porém, nenhuma tela é inocente. Todas elas têm um papel, talvez a televisão, ela é menos maléfica do ponto de vista oftalmológico. Mas também tem trabalhos que mostram que o excesso de telas, de uma forma geral, incluindo a televisão, elas podem, inclusive, mimetizar comportamentos de autismo. A criança que não tem, mas acaba tendo esse desenvolvimento que demora mais a acontecer e mimetizando comportamentos de uma patologia. Então, sim, as telas, em geral, elas têm problemas, mas do ponto de vista oftalmológico, celular, tablet, as mais próximas ao rosto, é assim o principal. Bom, existe uma idade adequada para o início da utilização de um celular, por exemplo? Existem evidências científicas que tentam estipular diretrizes, que tentam estipular o tempo recomendado de uso de telas. Existe, então, faixas etárias ali até os 4 anos. A gente vai tentar conversar com a família que o ideal é não expor, no máximo 1 hora ao dia. A gente sabe que no dia a dia essa realidade acaba, às vezes, sendo o dobro, o triplo disso, né? Sim. Acaba virando um entretenimento muito frequente. Mas o que eu gosto de conversar com os pais em consultório é o mínimo tempo possível por maior tempo de desenvolvimento dessa criança. Quanto mais tarde ela começar a usar, melhor em todos os aspectos, mas principalmente do ponto de vista oftalmológico, o ideal é que até os 4, 5 anos elas nem utilizem, e período de infância escolar, dos 6 até início da puberdade, a gente também pode ter um boom de crescimento da miopia. Então, na verdade, as telas, o ideal é sempre o mínimo possível, mas respondendo de maneira objetiva, 1 hora até os 4 anos de idade, depois ali até dos 5 aos 10, algo em torno de até 2 horas ao dia para dar um número para balizar, né, esse comportamento. Mas o ideal é o mínimo possível, certamente. Bom, muitas vezes os pais acabam não percebendo que os seus filhos, né, que as crianças estão com algum problema oftalmológico. E aí a gente está falando bastante hoje sobre a questão da miopia. Como perceber que uma criança está tendo algum tipo de problema e buscar a ajuda de um profissional? O público infantil, de uma forma geral, eles têm essa peculiaridade, que eles são maus informantes, né? Eles não nos informam de maneira confiável quando tem alguma coisa acontecendo. É comum a gente encontrar no consultório uma criança que vai para uma primeira avaliação e que os pais não vê algum comportamento estranho aqui e ali, mas acham que não tem nada, e a gente encontra um alto grau que necessita correção de óculos. Por quê? Porque a criança ali, 2, 3, 4 anos, ela daqui a pouco está aprendendo a enxergar o mundo dessa forma, meio desfocado. Ela vê o passarinho, vê que é um objeto movimentando, meio desfocado, então ela vai se adaptando muito fácil. Então, é realmente muito difícil da gente perceber essas alterações. Então, quando chega ao nível de percepção dos pais, é porque geralmente a gente já tem um caso até mais avançado. Tanto é que a gente estipula as sociedades de oftalmopediatria do Brasil, elas orientam que toda criança, entre 6 meses e 1 ano de idade, deve passar pela sua primeira avaliação oftalmológica. Não só pela miopia, mas por N outras alterações oftalmológicas. E depois ali, idealmente anualmente, mas se não for possível, então 1 ano, aos 3 anos de idade, e depois ali seguir um acompanhamento anual, justamente por essa dificuldade deles nos relatarem que tem alguma coisa errada acontecendo. E é nessa idade que a gente consegue tratar muitas coisas que depois de adulto são irreversíveis. Então, existe essa peculiaridade do público infantil. Bom, então com 6 meses de idade, essa criança já pode começar a passar por um exame clínico realizado por um profissional. Certamente, esse é o ideal, que toda Uhum. criança entre 6 meses e 1 ano de idade tenha a sua primeira avaliação oftalmológica por um profissional oftalmologista, se possível, treinado na oftalmopediatria ou um oftalmologista geral, se não for disponível. E o pessoal tem muita questão do exame do reflexo vermelho, né? Mas ele fez o exame do reflexo vermelho, estava tudo bem, então passa a infância toda sem um exame. O reflexo vermelho, ele é pontual, um exame pontual que detecta alterações grosseiras lá no nascimento, né? Então ele não substitui de forma alguma um exame completo a partir dessa faixa etária, aí, 6 meses, 1 ano de idade.
Bom, a miopia em crianças, assim como em adultos, ela é irreversível, né? De maneira geral, sim, tá? Existem exceções à regra que, às vezes, quando a gente começa a instaurar mudanças comportamentais, algumas terapias que a gente tem hoje disponíveis, nos casos de miopia na infância, podem até diminuir. Mas a regra é a gente tentar desacelerar, porque a tendência dela ela está relacionada ao comprimento do olho. Conforme esse olho vai crescendo, ele vai ficando mais míope nesses casos, né, da miopia infantil. Então, na verdade, a ideia é que ele não aumente de maneira acelerada, a gente conseguir fazer com que isso ou se mantenha ou cresça mais devagar esse grau de miopia. Bom, no início da sua fala você falou sobre estrabismo. A utilização dessas telas, principalmente muito próximas do olho, pode causar isso? Pode. A gente já tem relatado, a gente já vê no consultório casos em que crianças saudáveis, que não têm casos na família, começando a apresentar um desvio ocular, né? Que é o popular olhinho vesgo, né? Fica ali, olhinho torto, isso a gente chama de estrabismo. Isso já está bem relacionado ao uso excessivo de telas, né? Ali aquela criança 5, 6 horas por dia direto na tela, próximo ao rosto, e isso muitas vezes não é reversível. Muitas vezes a gente tem que partir para uma cirurgia, né? Só a gente abandonar a tela às vezes não é o suficiente. Então, a tela ela tem vários riscos ocultos, além desses, a questão da miopia, do estrabismo, tem a questão de conteúdos, né, que tu comentou que também é uma preocupação grande. Bom, doutor Eduardo, queria agradecer a sua participação hoje para a gente tocar nesse assunto que é pouco difundido, né? Pouco se fala sobre essas questões, mas eu acho que é interessante, quem sabe a gente não consegue dessa maneira conscientizar os pais, os responsáveis por crianças que estão acompanhando o nosso programa a buscarem a orientação de um médico profissional nesta área. Certamente, eu agradeço e parabenizo vocês por trazer isso à tona, porque é um assunto que está ali invisível, todo mundo tem essa percepção de que faz mal, mas não tem essa informação de forma objetiva. E eu fico à disposição, hein? Pessoal que quiser tirar alguma dúvida também, tem ali as redes sociais, é Dr. Eduardo Rosales no Instagram, fico à disposição sempre aí de vocês. Tá certo, grande abraço para você e bom trabalho.